Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. É bom nós estarmos aqui nesse fim de tarde proclamando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. E você, meu amigo, que nesse momento para ouvir a mensagem, ouça com bastante atenção essa leitura em nome de Jesus. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos amigos, irmãos, que nos ouvem nesse momento, a leitura do texto que nós acabamos de fazer, o apóstolo Paulo está escrevendo uma mensagem à igreja, ou aos irmãos e às pessoas que viviam na cidade de Roma. E chama a minha atenção esse fato que Paulo, ao escrever essas palavras aqui, ele não, como o texto é bastante claro, é bastante incisivo, Paulo não dá meia voltas na mensagem que ele quer proclamar. Paulo, ele não deixa de falar abertamente tudo aquilo que ele deseja para aquelas pessoas que ali teriam acesso a ouvir essa mensagem. O que Paulo está chamando a atenção aqui é que, num texto anterior, no contexto anterior do texto que nós lemos, ele vem falando acerca de dois povos, judeus, e vem falando dos gregos que podem ser inseridos como os gentios, e os gentios no contexto bíblico representa
todo um povo que não é considerado judeu, ou seja, todo mundo que não é judeu, ele é considerado um gentil. Logo, todos nós, brasileiros, maranhenses, estamos inseridos dentro dessa classificação conhecida como gentios. Então, o que Paulo deixa bastante claro aqui é que alguns judeus estavam se achando que tinham algum privilégio, porque Deus os havia escolhido anteriormente para ser o seu povo, desde Abraão. E aí alguns estavam se exaltando, alguns estavam deixando com que isso influenciasse o seu coração e eles se orgulhassem por eles serem judeus escolhidos por Deus. E aí Paulo vem e joga um balde de água fria naquelas pessoas. E o que ele vai dizer é uma mensagem bastante clara, dizendo: olha, não há diferença entre judeu e grego ou gentil. O que Paulo vai deixar bastante claro aqui é que não há nenhuma distinção. Todos são seres humanos, todos são criaturas, todos são homens e mulheres criados à imagem de Deus. E ao serem criados à imagem de Deus, o homem caiu, o homem pecou, o homem se extraviou, como ele mesmo diz aqui nas palavras que nós acabamos de ler. A uma se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Todos os homens diante de Deus, no pecado, debaixo do pecado, debaixo da ira, debaixo da condenação de Deus, eles são considerados inúteis. O que Paulo diz, olha só, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, ou seja, só há podridão no ser humano, o homem no pecado, o homem na condenação, só existe podridão nele, ele está condenado, ele está sujo, ele está contaminado, e não há nada que ele possa fazer, não há nenhum bem que ele possa fazer, não há nenhuma coisa que ele possa fazer para limpar-se, para tentar tirar essa mancha. E aí o que Paulo vai dizer é que há uma esperança, há uma luz, um caminho que nós podemos trilhar. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo diz assim, olha, a lei existe. A lei no Antigo Testamento, ela veio. E a lei, ela veio para mostrar uma coisa para mim e para você. A lei, ela veio exclusivamente para mostrar que nós somos pecadores. A lei não veio para outra causa. A lei não veio para outra razão. Ela veio para mostrar que nenhum de nós é indesculpável. Que nenhum de nós é desculpável, que nenhum de nós é justo, que de nenhum de nós há nenhuma bondade em nós, não há nenhuma bondade no ser humano distante de Deus. E aí Paulo ele diz que a lei, ela veio para isso, para mostrar que toda boca fique calada diante de Deus e que todo mundo seja culpável. Isso é extremamente aterrorizante, porque Paulo está dizendo que todo mundo é culpado diante de Deus. Todos os homens, os que já nasceram e morreram, os que estão vivos hoje e aqueles que ainda nascerão debaixo dessa condição. Eles nascem debaixo dessa condição de todos serem culpados.
O veredito já está dado. Não existe nenhum processo que seja feito. A condenação já está dada. O veredito já está dado. Você é culpado diante de Deus. Não há meio termo. Não há saída. Você é culpado diante de Deus. Mas você falou que há uma esperança, sim. Paulo vai dizer que tem um mas. Ele, no versículo de número 21, existe um mas que traz uma alegria ao nosso coração. Ele diz, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Todo mundo é culpado. Todo mundo está sujo diante de Deus. Todo mundo pecou. Todo mundo se extraviou. Todo mundo se distanciou de Deus. Todo mundo foi para longe de Deus. Mas nesta tarde nós viemos aqui dizer para você que existe um caminho, o caminho da fé, a fé salvadora em Jesus Cristo de Nazaré. E Ele tem poder para redimir a tua alma, para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Versículo 23. Por que nós precisamos da fé? Por que nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo? Por que nós necessitamos dessa justiça? A justiça, entenda que é uma justiça que não vem de você. É uma justiça que você não pode trazer de você mesmo. Ela vem de Jesus. E o versículo 23 ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é pecador. Você é um pecador diante de Deus. Mas nesta tarde nós estamos aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, que perdoa os teus pecados, que te purifica da tua maldade, que limpa a tua alma diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meu amigo, nós viemos aqui nessa oportunidade trazer essa mensagem para você e dizer, todos nós somos pecadores, não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que cometa uma bondade, mas nessa tarde, o sangue de Jesus Cristo, como Paulo escreve dizendo aqui, ó, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa justiça de Deus, meu querido, a condenação ou o veredito de Deus para você é culpado. Todos nós somos culpados, pecadores diante de Deus, mas Deus, Ele vem com a sua justiça mediante o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, e Ele nos cobre, Ele nos alcança, Ele nos guarda, Ele nos veste com a sua justiça mediante a fé em Jesus Cristo. E quando Ele nos cobre com a sua justiça, com a fé que nós temos em Jesus, quando Ele olha para mim e olha para você, Ele não vê mais o meu pecado, Ele não vê mais o teu pecado, Ele vê o sangue, Ele vê a cruz, Ele vê o sacrifício, Ele vê a propiciação de Jesus Cristo no Calvário e perdoa a tua maldade, purifica-te do teu pecado e te dá uma esperança de vida e vida eterna com Deus no céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.